Reverendo Padre Sabio, Alteza Imperial y Real Príncipe Don Bertrando León y Berganza, Dr. Mario Navarro da Costa, presidente do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, doutores Eli Brambila y Federico Biotti, organizadores do simposio, estimados participantes da semana de estudios y aqueles que nos están vendo a través da internet. Salve María, muito bom domingo a todos. Agradeço o convite para dar uma palestra para esta semana de estudios de este año. Lamento vivamente no poder estar presente, de un lado por verme privado de ese comercio intelectual, las discusiones tan interesantes respecto de temas doctrinarios, mas sobre todo pelo fato de no poder oír en directo os relatos de acciones contrarrevolucionarias que todos ustedes desenvolveron en los respectivos locais. De cualquier manera, ainda que seja a distância, estou junto com o senhor nos seus estudos e passo então a tratar do tema que me foi solicitado. O tema que me foi solicitado é justamente os 60 anos do Concílio Vaticano II, nova etapa sinodal. Essa nova etapa sinodal em que a Igreja está envolvida está marcada por un grande embate, una grande controversia. A prova muito clara disso é esse artigo do Ross Douthat, ou Dudat, um jornalista católico, colunista católico do New York Times, que 3 semanas atrás escreveu isso, a guerra entre os cardeais católicos, não? E disse que, no meio do artigo, que a Igreja está vivendo uma guerra civil. Não? Quando começou essa guerra civil, obviamente que a origem remota é a crise do modernismo no início do século XX. Não? Vocês veem aí nessa fotografia as grandes figuras do modernismo no começo do século XX e na segunda fila dos neomodernistas da Nouvelle Théologie, que foi condenada por Pio XII. Mas a origem mais próxima na Guerra Civil é o Concílio Vaticano II, como o cardeal Siri, o primeiro à esquerda em cima, descreveu nas suas memórias, chamadas Getsemani. O concílio viu enfrentar-se 4 Horácios contra 4 Curácios. Os Horácios eram, além dele próprio, o cardeal Siri, os cardeais Ottaviani, Ruffini e Brown, e do lado dos Curiáceos, Alfred, Frings, Swenens e König, ou seja, todos os cardeais do Reno. Por isso que o padre Wilhelm escreveu o livro O Reno que se joga no Tibre. Agora, em sentido mais próximo, a origem imediata é o pontificado do Papa Francisco, não? Que desde o começo, já com, por exemplo, o Sínodo sobre a Família e a exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, provocou um imenso debate no qual ele se recusou mesmo a responder às dúvidas apresentadas pelos 4 cardeais, Meissner, Brandmüller, Burke e Caffarra. Não? Portanto, é evidente que há uma guerra civil. Não vale a pena remontar até o modernismo, precisaria fazer toda uma reunião só sobre isso. Vamos tomar como ponto de partida o concílio. No concílio vemos enfrentar-se 2 maneiras de ver o mundo moderno. A grande divisão é qual é a visão que se tem do mundo moderno. Aqui tem o votum de Dom Geraldo de Proença Sigó, arcebispo de Diamantina, muito amigo na época do professor Plínio Corrêa de Oliveira. O votum, quando João XXIII convocou o concílio, pediu aos bispos exprimirem os seus anseios, o que eles desejam. Não? Por isso, votum. Não? Então, claramente inspirado no livro Revolução e Contra-Revolução, que tinha sido escrito e publicado apenas 2 anos antes, Monsenhor de Proença Sigó diz: o implacável inimigo da Igreja e da sociedade católica há 5 séculos que já entrou em choque com elas e destruiu quase toda a ordem católica para construir em seu lugar a cidade do homem. Seu nome é Revolução. O que ela quer? Uma sociedade e uma humanidade sem Deus, sem Igreja, sem Cristo, sem revelação. Para isso é preciso
subverter a igreja desde os seus fundamentos. Não? A revolução lança mão de dois vícios como forças propulsoras, a sensualidade e o orgulho. Vejam como o votum está claramente inspirado em revolução e contra-revolução. Mas Dom Sigó logo depois lamenta: muitos do clero ainda não veem os erros da revolução e ainda não se opõem a ela. Outros amam a revolução como princípio ideal, a difundem, colaboram com ela, opõem-se aos inimigos da revolução, os denigram e impedem o seu apostolado. Não? Muitos pastores estão em silêncio, outros abraçam os erros, etc. Até dos seminários da própria Roma, vêm seminaristas cheios de ideias da revolução. Eles se definem como maritanistas, são discípulos de Teilhard de Chardin, socialistas católicos e evolucionistas. Na minha humilde opinião, se o concílio quiser obter efeitos salutares, deve, antes de tudo, considerar o estado atual da igreja, um estado de crise em que os erros da revolução estão penetrando dentro da igreja. A revolução não só graça no mundo temporal, mas inclusive dentro das paredes do templo. A igreja vive uma nova Sexta-feira Santa entregue a seus inimigos indefensos. Esse era o diagnóstico de uma pessoa lúcida como Dom Geraldo de Provença Sigó. Qual era o diagnóstico que fazia o Papa João XXIII? No mesmo momento, pouco depois, porque o votum obviamente chegou antes da abertura, e este é o discurso inaugural do concílio, Gaudet Mater Ecclesia. E o Papa João XXIII diz: queremos notar as felizes e consoladoras circunstâncias em que se inicia o concílio. Feren nossos ouvidos sugestões de almas ardorosas, sem dúvida, no zelo, mas não dotadas de grande sentido de discrição e moderação. Portanto, são os fanáticos. Nos tempos atuais, elas não veem sino prevaricações e ruínas. Vão repetindo que a nossa época, em comparação com as passadas, foi piorando. Já? Para ele, pelo contrário, foi melhorando. Devemos discordar desses profetas de desventura que anunciam acontecimentos sempre infaustos como se estivesse iminente o fim do mundo. No presente momento, desculpe que tenho que tirar aqui, no presente momento histórico, a providencia está nos levando para uma nova ordem de relações humanas, ¿no? Que na Mater Magistra ele qualificou de socializazione, que se dirige para o cumprimento de designios superiores e inesperados. Quer dizer, a próprias avanço da revolução corresponde a um designio inesperado da providência. A finalidade principal deste concílio não é, portanto, a discussão de um ou outro tema da doutrina fundamental da igreja, que se supõe sempre bem presente e familiar ao nosso espírito. Quer dizer, para ele, os católicos estão completamente aderentes ao dogma e não correm nenhum perigo, por lo tanto, não é preciso fazer um esforço especial de catequização, de evangelização, etc. Para isso, não havia necessidade de um concílio. Não? Não quer dizer que faltem doutrinas enganadoras, opiniões e conceitos perigosos. Imagine, se estamos falando de heresias como modernismo, estamos falando de erros crassos como ateísmo. Para eles são doutrinas enganadoras e opiniões e conceitos perigosos apenas. Mas estes estão tão evidentemente em contraste com a reta norma da honestidade, não? E deram já frutos tão perniciosos que hoje os homens parecem inclinados a condená-los. O sea, a humanidade de hoje se afasta naturalmente desses erros. Em particular, os costumes que desprezam a Deus e a sua lei. Imagine, isso o Papa o diz no início já da revolução sexual. Ele tinha uma visão tão otimista que ia absolutamente ao encontro do que estava acontecendo sob seus próprios olhos. O concílio que agora começa surge na igreja como o dia que promete a luz mais brilhante. Estamos apenas na aurora. Na aurora, não? Para a igreja e, evidentemente, na aurora para o mundo. Bom, 10 anos depois, portanto, 7 anos depois do encerramento do concílio, Paulo VI tinha que fazer esta constatação. Acreditava-se que depois do concílio viria um dia de sol para a história da igreja, em vez disso veio um dia de nuvens, de tempestade, de escuridão, de busca e de incerteza. Ele falou depois de um processo de autodemolição na igreja, não? E que a fumaça de Satanás tinha penetrado no templo sagrado. Não? Ou seja, vejam, quem que fez o diagnóstico verdadeiro?
Dom Sigó ou João 23, obviamente que foi Dom Sigó, não? Mas, evidentemente que esses erros se difundiram ainda mais dentro da igreja, e agora, então, 60 anos depois, o sínodo sobre a sinodalidade retoma esses mesmos erros, essa mesma visão otimista do mundo, não? E das doutrinas e das costumes que se difundem no mundo, e para lançar o legado do concílio. Não? Esta, por exemplo, a mensagem da Secretaria-Geral do Sínodo por ocasião do 60º aniversário da abertura do Vaticano II. Diz: o objetivo do sínodo atual foi e continua a ser o de prolongar na vida e na missão da Igreja o estilo do Concílio Vaticano II, bem como fomentar no povo de Deus a apropriação viva de seu ensino. Esse objetivo está longe de ser cumprido. De fato, na notícia que dá isso, coloca essa caricatura em um jornal romano, não? Concílio Vaticano II, então está o Papa, e alguém lhe diz: santidade, fecha a janela. Diz: não, graças, espero que retorne o vento do concílio. Que efetivamente na igreja não existe mais esse prurido de mudança que havia nos anos 60. Continua o documento do Secretariado do Sínodo. A Magna Carta do Sínodo 2021-2023, de fato vai ser 2024, porque foi prolongado por mais um ano, e a doutrina do concílio sobre a igreja, em particular a sua teologia do povo de Deus. Veremos rapidamente isso. Bom, no ano passado, na minha palestra, eu mostrei como o sínodo sobre a sinodalidade estava servindo de ocasião para uma democratização da igreja. E que, na realidade, essa democratização era uma sovietização, colocando a igreja nos moldes das comunidades eclesiais de base, onde uma pequena nomenclatura dirige tudo o que acontece. Não? E mostrei como o Frei Boff, o ex-Frei Boff, e toda a teologia da libertação, trouxe à igreja uma nova eclesiologia. Segundo eles, a eclesiologia tradicional, isto é um gráfico que está no livro do Frei Boff, não? Igreja, Carisma e Poder. No gráfico, então, dizem, a eclesiologia tradicional, Deus enviou seu filho, não? E lhe deu os poderes, uma missão, um munus, e lhe deu poderes. Cristo transmitiu esses poderes aos apóstolos, não? E de pregar a todas as nações, batizá-los, etc., não? Depois de dar poder de confessar, etc. E os apóstolos transmitem, não? Pela imposição das mãos aos bispos, os quais, não? Depois compartem parte desses poderes com os sacerdotes para, então, como pastores, governarem os fiéis, não? Santificarem, ensinarem e governarem os fiéis. Esse é o modelo da eclesiologia tradicional, não? Estabelecendo uma clara distinção, como diz São Pio X, entre aqueles que santificam, ensinam e governam e aqueles que são santificados, são ensinados e são governados. Para Frei Boff e a teologia da libertação, não. Cristo ressuscitado e o Espírito Santo que ele veio trazer, o Espírito, não dizem santo, o Espírito que veio trazer, está no meio da comunidade. Está no meio da comunidade e cada pessoa é dotada de carismas, cada um tem que aportar seus próprios carismas, não? E o papel do sacerdote, do bispo ou do papa na Igreja Universal é exercer o carisma da unidade, garantir que haja um consenso no meio disso. Por quê? Porque eles sublinham a presença ativa do ressuscitado e de seu espírito em toda a comunidade humana. Todos pelo batismo, aliás, fora dos batizados também, a comunidade humana inteira. Isso leva a conceber a igreja mais a partir da base do que do cume e a aceitar a corresponsabilidade de todos na edificação da igreja, e não apenas de alguns pertencentes à instituição clerical. Bom, é precisamente essa nova eclesiologia democrática que é adoptada pelo sínodo da sinodalidade. E isso se vê muito bem num discurso do secretário do sínodo, o cardeal maltês Mário Grech, em um discurso que ele fez aos bispos irlandeses, não? No qual ele diz que o Papa Francisco forneceu um modelo expressivo, não? Da autoridade hierárquica com a imagem da pirâmide invertida. E ele cita, então, a teóloga americana Amanda Osham, que diz o seguinte: conceber a autoridade hierárquica como uma pirâmide invertida
enrevesa uma noção mais antiga da igreja. Uma economia eclesial de escoamento, na qual o Espírito Santo foi dado primeiro ao Papa e aos bispos, depois ao clero e finalmente aos fiéis. É a eclesiologia tradicional. Essa pirâmide dividia efetivamente a igreja entre a igreja ensinante, Ecclesia Docens, e a igreja ensinada, Ecclesia Discens, invertendo a pirâmide, a analogia de Francisco refunda a autoridade como dependente da recepção, escutar e aprender dos outros no seio da igreja. Bom, então, não são mais os pastores que ouvem o que Nosso Senhor Jesus Cristo disse e que está na Bíblia e na tradição da igreja e aplicam para o rebanho, mas os pastores devem agora escutar o rebanho para ver o que o Espírito está dizendo à igreja através dos batizados e dos homens em geral. Não? Então, continua o cardeal Grech agora, descobriu-se uma nova eclesiologia, talvez uma nova teologia, é verdade, absolutamente uma nova teologia, é a nouvelle teologia levada ao seu extremo, e um novo modelo de ministério. Acontece que não é mais o ministério fundado na ordem sagrada, que é um dos 7 sacramentos que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu na igreja. Bom, esse é o programa igualitário do sínodo e que está sendo aplicado nas reuniões, não? Nas paróquias, depois a nível diocesano e vai ser depois a nível mundial, em que vai se ouvir o que as pessoas disseram, quais são as propostas. Logo, houve recentemente uma reunião da fase continental do sínodo em Praga para as igrejas da Europa e Religião Digital, um portal extremamente progressista, resume muito bem. Choque de trenes na igreja. Um caminho sinodal vinculante, quer dizer, aquilo que a maioria composta de leigos, não? Com bispos e sacerdotes também, mas a maioria de leigos, o que eles decidem tem que ser vinculante democraticamente, frente a um modelo absolutista e monárquico em que são o Papa e os bispos que governam. Bom, evidentemente que, em um caso, é a Igreja Católica, como o Senhor Jesus Cristo a instituiu, no outro caso, não é mais igreja católica, não é sequer uma igreja protestante. Vai mais radical de que os próprios protestantes, que algumas seitas têm uma certa forma de hierarquia. Bom, desta vez vou me deter no outro aspecto do concílio, não no aspecto igualitário, mas no aspecto liberal. Não? E para mostrar como a proposta do sínodo de uma igreja tenda, não? La deixa aberta aos ventos pestilentos da modernidade e da corrupção da modernidade. Essa imagem da igreja como uma tenda não é minha, é do próprio sínodo. O secretariado do sínodo publicou um documento de trabalho para a etapa continental com esse título: Alarga o espaço de tua tenda, uma frase de Isaías, e então os desenhos têm uma tenda. A tenda tem a vantagem, na concepção deles, sobre a igreja, de que uma igreja tem paredes, por lo tanto, divide muito claramente os que estão dentro e os que estão fora. Uma tenda não tem paredes, por lo tanto, não fica muito claro e qualquer um entra, qualquer um sai. E, além do mais, se numa igreja os que estão dentro estão protegidos dos ventos exteriores, dos ventos do mundo, maléficos do mundo, não? Numa tenda, pelo contrário, sopram os ventos para valer. Não? Agora, essa posição liberal, não? E abraçando os erros do tempo, começou de fato já no concílio. Não? É bom, é interessante ver o que diz o padre John O'Malley. Este é um jesuíta americano que faleceu recentemente, que escreveu uma das histórias do concílio mais citadas. O livro dele foi traduzido para quantidade de línguas. O que ele diz? O mais importante no concílio não é esta ou aquela doutrina. O mais importante não é o que ele chama uma revolução da linguagem. A maneira como a igreja se dirige aos fiéis. Essa revolução da linguagem mudou completamente a
a ideia que as pessoas se fazem da igreja, que se fazem da religião, que se fazem da fé, e mudou o seu modo de pensar e o seu comportamento. Ele disse: o contraste entre o Vaticano II e os concílios precedentes é evidente na terminologia, mais do que em qualquer outro aspecto, nas palavras que usa normalmente e nas que evita. Quais tipos de palavras estão ausentes? Aquelas ligadas à alienação, à exclusão, à inimizade, as de ameaça e intimidação, as de patrulhamento e punição. Então, como resultado, no concílio se vê que o gênero literário, que ele chama de uma retórica epidítica, discursiva, não tem como escopo denunciar erros e mostrar a prova racional, mas suscitar consenso e induzir o interlocutor a aprovação. Não? A argumentação é parenética e exortativa, não? Mais do que apodítica e definitiva. A busca da persuasão toma o lugar da arma da condenação. Desaparecem os anátemas lançados contra os inimigos. A linguagem jurídica perde importância em favor da linguagem humanista de tom pastoral. Um exemplo característico disso é que quando se estava discutindo no esquema sobre a igreja a respeito da escatologia dos últimos tempos, não se falava do inferno. Então, o patriarca latino de Jerusalém, um franciscano, Dom Alberto Gori, se levantou para dizer: olha, de fato, em nosso tempo, o desejo predominante de uma vida material melhor e o hedonismo desenfreado diminuem seriamente aos olhos de muitos homens o valor da amizade divina e o sentido do pecado. Disto deriva o fato de que a existência do inferno ou da infelicidade eterna é estranha aos pensamentos da pessoa. É comumente rejeitada como uma consideração inoportuna e cada vez mais combatida como contrária à mentalidade de hoje. Como muitos advertem dolorosamente, não poucos pecadores hoje não ousam relembrar mais esta terrível verdade e ficam em silêncio sobre ela. Mas, seguindo esses temores dos pregadores, é de se temer que prevaleça entre os fiéis a convicção prática de que essa pena eterna é uma doutrina já obsoleta, cuja realidade pode ser posta em dúvida com razão. E assim se promove a corrupção das mentes e da moral. Então, no espírito do Papa João XXIII, Don Gori seria um profeta de desventuras, obviamente. E por isso, peço encarecidamente, veneráveis irmãos, foi um discurso que ele fez na aula conciliar, que no texto proposto da Eclésia, com base nas palavras da Bíblia, se afirme brevemente, mas de maneira clara e alternativa, que se não, de maneira clara, a alternativa que se apresenta a todo homem após o juízo particular, isto é, a felicidade ou a infelicidade eterna. Bom, de fato, era tão escandaloso não mencionar o inferno que no parágrafo 48 da Lumen Gentium há 5 linhas em que faz uma referência muito en passant ao inferno. Não? Bom, qual é o efeito de que não se mencione, ou que se mencione dessa maneira, não? O inferno, o pecado? Um sociólogo francês, jovem, Guillaume Cuchet, publicou 2 anos atrás um livro muito interessante, chamado Como Nosso Mundo Deixou de Ser Cristão. E nesse ele disse: o ensinamento da igreja sobre os fins últimos, morte, juízo, inferno e paraíso, mudou durante esse período. Ele analisa a partir dos anos 50 e provavelmente até antes do Concílio Vaticano II. Os padres não sabem mais falar aos fiéis do pecado original, do purgatório, do inferno e do diabo. Quem dos senhores assistiu a um sermão a respeito disso? Bom, os católicos preferem recorrer a um Deus de misericórdia e de conforto. A noção de pecado tornando-se mais abstrata, as práticas de penitência e expiação que durante séculos estruturaram a vida dos fiéis esmaeceram. Tanto mais que os católicos privilegiaram a dimensão social de sua presença no mundo, em lugar da evangelização. A confissão torna-se, assim, o sacramento da reconciliação. E ele ilustra, evidentemente, o livro, não na capa, com uma igreja vazia, não? Que foi o que aconteceu. Bom, na realidade, está no concílio a mudança radical em matéria de moralidade. Esta aqui é uma entrevista da revista da Unicinos, não? A Universidade Jesuítica de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul,
entrevistando ao padre José Roque Junques, que é o professor de teologia moral na universidade, não? Então, ele disse, como que o senhor compreende o Concílio Vaticano II a partir do ponto de vista da teologia moral? E ele responde, o Concílio Vaticano II respondeu a anseios de abertura ao mundo moderno. Os teólogos da chamada Escola de Tübingen, Hans Küng e Joseph Ratzinger eram dessa escola, que tentaram repensar a moral cristã a partir de uma antropologia personalista e não tanto baseada na lei natural. E diz que o padre redentorista Bernard Häring foi o principal líder dessa corrente, não? Mais adiante le perguntam de que maneira Gaudium Spes contribuiu. E ele diz, a Gaudium Spes, que é a igreja no mundo moderno, não? A Gaudium Spes exprime uma visão positiva do ser humano. O sea, o pecado original, os pecados, etc., são colocados na surdina. E uma abertura e diálogo com o mundo, porque necessariamente o mundo é bom, superando uma perspectiva condenatória de anátemas que caracterizava até esse momento a igreja no seu modo de encarar o mundo moderno, ou, como por exemplo, os sílabos de Pío IX, obrigando a repensar os parâmetros, às vezes estreitos, que até esse momento regiam o agir dos cristãos católicos, ou seja, a moral católica. Sobretudo, ele diz, no relativo à sexualidade, não? Então, lhe perguntam qual é a concepção que emerge da Gaudium Spes. E diz, o mais importante é que nos números 16 e 17 se insiste no valor da consciência moral e da liberdade, que são verdadeiramente centrais, e que em obedecer à consciência moral e exercer a liberdade que consiste a dignidade humana. Não consiste em ser criaturas e serem filhos de Deus e de obedecer à sua lei. Não. Consiste em ser autônomos e exercer essa autonomia, não? E, portanto, justamente nisso se distingue da moral escolástica, que reduzia a consciência a uma mera instância de aplicação da norma. A norma é geral, eu aplico a norma ao meu caso particular, não? Então, não. Eu tenho a capacidade de discernir nas circunstâncias e, no fundo, criar a minha própria norma. Essa é a realidade, não? Ele diz, o texto parece assumir uma tese típica da ética moderna kantiana, não da filosofia das luzes. Isso é, a autonomia como fundamento da dignidade. Ou seja, a nossa dignidade não vem do fato de sermos filhos de Deus e termos como destino o céu, mas não de sermos autônomos, não? E, portanto, temos que agir apenas motivado por uma convicção, pessoal. E diz, isso foi uma virada copernicana. De fato, toda a moral católica vai pelos ares, não? E isso se viu imediatamente depois do concílio com a recusa dos teólogos, dos principais moralistas, a encíclica Humanae Vitae de Paulo VI, condenando os métodos artificiais de controle da natalidade, não? E depois, pouco mais tarde, com a profusão de estudos e de livros defendendo a homossexualidade, o homossexualismo. Aliás, aproveito, já que vou falar muito agora de homossexualismo e de homossexualidade, de fazer uma ressalva por se há alguma gente de algum Ministério da Verdade ouvindo a esta palestra ou algum representante de alguma comissão de proteção dos direitos das minorias. Quando eu falo de homossexualidade, não me estou referindo a pessoas que sentem uma atração sexual por pessoas do mesmo sexo, mas que retêm essa tendência e permanecem castos. Essas pessoas merecem, evidentemente, todo respeito e serem tratados com muita delicadeza, como diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 2357. Não? Estou me referindo àqueles que praticam o pecado da sodomia, não? Que promovem a ideologia LGBT e que querem a legalização das uniões homossexuais como se fosse um matrimônio como qualquer outro. Sempre vou me referir a eles, e esse sim, claro que suas propostas não podem ser aceitas, porque, como diz o Catecismo da Igreja Católica, as Sagradas Escrituras calificam as relações homossexuais como perversas. Bom, dito isso, de tal maneira, esses moralistas estavam promovendo todo tipo de imoralidade que o Papa João Paulo II se viu forçado a escrever uma encíclica
Veritatis Splendor, reiterando os ensinamentos tradicionais sobre questões fundamentais da moral católica, não? Bom, mas depois começaram as censuras de alguns teólogos. Bernard Herring foi proibido de criticar a Humanevite. Charles Curran, o americano, foi proibido de lecionar na Catholic University of America. Marciano Vidal, el español, sus libros fueron prohibidos de estar en los seminarios y de usarlos como manual de estudio, etc. ¿no? Mas, infelizmente, como Papa Francisco, todo mudó porque a primera realmente declaración dele, por así decir, fue de volta da viagem do Rio, cuando le dice, si un homosexual busca a Deus, ¿quién soy yo para julgar? Y con eso, evidentemente, retomó, ¿no?, esos ensinamentos que vinham do Concílio Vaticano II. E no próprio sínodo sobre a família, em um momento, prepararam um relatório do que se tinha discutido em comissões, dizendo que as relações homossexuais, não, estáveis tinham um aspecto bom e que se poderia fazer uma analogia, assim como os irmãos separados, as igrejas, têm uma união imperfeita, ¿no?, com a Igreja de Cristo, se poderia dizer que as uniões homossexuais têm uma união imperfeita com o matrimônio, ¿no? Bom, isso provocou uma tal reação na sala, foi aquela vez que o cardeal Pell batia na mesa para protestar contra a inclusão disso, terminaram retirando, ¿no? Mas não parou aí e continuou, e justamente agora o sínodo da sinodalidade está servindo de pretexto para continuar nessa linha, não? Bom, o sínodo, evidentemente, como já disse, vai até o ano 2024 agora, e está debatendo, entre outras coisas, a questão da homossexualidade a todos os níveis. Começou, evidentemente, a nível já paroquial, nas reuniões nas próprias paróquias, que depois produziram os informes nacionais que supostamente sintetizam as propostas que chegaram da base, não? Já que é preciso estar à escuta. É preciso dizer que no Vademecum, ou seja, o manual oficial que foi enviado às paróquias, não, enviado pelo secretariado do sínodo em Roma, dizia que era preciso escutar todos os batizados, não? Que ninguém devia ser excluído, e até os não batizados, porque não importava a filiação religiosa, e que isso vale especialmente para aqueles que são mais vulneráveis ou marginalizados. Bom, evidentemente que todo mundo achou que os mais vulneráveis e marginalizados era a comunidade LGBT. Resultado, nas sínteses nacionais, começou a ser pedido o casamento homossexual, como esse caso do Luxemburgo, não? Que pede pelo casamento homossexual. Os católicos italianos pedem mais atenção pelas pessoas LGBTQ, não? Nos Estados Unidos, os americanos pedem para a liderança das mulheres, ou seja, a ordenação das mulheres, e a acolhida aos LGBTQ. Não? Na Austrália, a mesma coisa, só que aqui agregaram IA+, não, a sigla, e também foram mais explícitos porque pediram receber de volta na comunidade eucarística, ou seja, dar a comunhão para os casais homossexuais que vivem publicamente no pecado de sodomia, não? As arquidioceses espanholas querem fim do celibato, ordenação de mulheres e aceitação de uniões do mesmo sexo. A notícia fala particularmente de Barcelona e Madrid, não? Em Portugal, o relatório pede uma igreja de portas abertas para a comunidade, não, LGBTQIA+, independentemente de sua vida afetivo-sexual. Deixa muito claro que são pessoas que praticam a homossexualidade. No Brasil, a equipe que devia fazer a síntese elogiou, evidentemente, a contribuição da comunidade LGBT, agregou, além do mais siglas, não, para, mais letras para a sigla. Aqui tem, por exemplo, o arcebispo de Botucatu, se tem entre os participantes alguma pessoa de Botucatu, bom, eu realmente simpatizo com ele, porque o bispo parece um mujik saído das estepas da Rússia, de um romance, de uma novela de Dostoiévski. Bom, ele disse que, evidentemente, tem que ser acolhidas as pessoas na sua particularidade, não? Como, por exemplo, as pessoas
homoafetivas, ¿no? Entonces, tenemos que acolherlos por serem homossexuais, ¿no? E a Diocese de Caxias do Sul diz que é preciso estabelecer uma pastoral de acolhida dos casais homoafetivos e uma pastoral do gênero, portanto, pessoas transgênero, alguns dos quais até fizeram mutilações graves para seu corpo. Bom, não estranha que um site, não, de homossexuais que se dizem cristãos tenha publicado uma notícia dizendo: à medida que avança o sínodo global, a inclusão LGBTQ é um tema destacado nos informes nacionais. Praticamente não há um informe nacional que não se refira ao problema da acolhida dos homossexuais. Não? Bom, o secretariado do sínodo também colocou o seu grão naquilo. Não? Eles publicaram, bem no começo do processo, na página oficial deles, um póster em que ilustrava quem que deveriam participar desse exercício de escuta. E, evidentemente, colocaram uma mulher vestida de sacerdote, como se vê à esquerda, com casula e com estola, e uma espécie de transexual participando de uma marcha de orgulho homossexual. Não? Então, evidentemente que todo mundo notou que o sínodo está sob a pressão LGBT. E o diretor da Bússola Cotidiana, o maior portal católico da Itália, diz: esse sínodo já é um triunfo para o lobby LGBTQ. Bom, não é de estranhar que o relator do sínodo, o cardeal Jean-Claude Hollerich, de Luxemburgo, um jesuíta, amigo do Papa Francisco, defende uniões homossexuais e de divorciados, onde, em entrevista ao site da Santa Sé. Claramente. Não? E o próprio texto ao qual me referi um tempo atrás, Alarga o espaço de tua tenda, que é o documento de trabalho para a etapa continental, diz que justamente houve um diálogo com e ideia de dar-se um espaço mais acolhedor para pessoas que estão sendo marginalizadas, como, por exemplo, os divorciados recasados, as pessoas que vivem num casamento polígamo, isso é destinado à África, e as pessoas LGBTQ. E é tão notório que o secretariado está propulsionando isso que o próprio cardeal Grech, o secretário do Sínodo dos Bispos, disse: não estamos impulsando nenhuma agenda, estamos apenas escutando a todos sem excluir ninguém. Infelizmente, o próprio Papa Francisco está interferindo. Ele, como ele propõe, defende a pirâmide invertida, não está fazendo, supostamente não está fazendo nada agora, porque ele tem que ser a pessoa que no final vai ver o que realmente houve consenso e tirar uma linha média no que for discutido. Mas na realidade não, ele na medida que pode faz avançar os peões. Então, por exemplo, durante a pandemia de Covid, não, houve um confinamento, um grupo de travestis latino-americanos, homens que se vestem de mulheres, que se creem mulheres, não? Deixaram de receber ingressos por seu comércio infame de prostituição. Então, o Papa lhes mandou dinheiro durante todo o confinamento através do pároco deles. E depois que começaram de novo as audiências públicas, começou a recebê-los todas as quartas-feiras, após a audiência pública. Não? E isso, evidentemente, é noticiado nos jornais e até no Observatório Romano. Em uma dessas ocasiões, ele recebeu de um travesti italiano, não? Um livro com sua autobiografia. Ele encorajou a que distribuísse o livro e continuasse a escrever, porque eles se transformariam na voz dos que não têm voz, os pobres estrangeiros marginalizados, e disse: aos olhos de Deus, somos todos seus filhos. Não? Sim, mas os batizados, sim, somos todos seus filhos, mas existem os filhos fiéis e os filhos pródigos. Não? Isso ele não fala. A mesma coisa em relação à freira Janine Gramick, a fundadora do New Ways Ministry, que desde os anos 80, 90, vem pedindo uma mudança da doutrina da igreja e que foi condenada pela Congregação para a Doutrina da Fé, na época do cardeal Ratzinger, por justamente defender a homossexualidade. E, bom, ela, com ocasião dos 50 anos da fundação do movimento, enviou uma carta ao Papa. Papa Francisco respondeu
com uma carta elogiosa do trabalho que ela fez com essa comunidade. Não? A mesma coisa em relação ao padre James Martin, não menciono porque é muito conhecido, que além do mais ele o recebe frequentemente na Santa Marta e o nomeou consultor do Dicastério para Comunicações da Santa Sé. Bom, 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, o Papa foi para a África. Acontece que na África, em muitos países, a homossexualidade e as relações homossexuais são crime. Não? Então, antes de viajar, deu uma entrevista para a Associated Press dizendo que a homossexualidade não é crime e que os episcopados dos países não deviam não deixar-se influenciar pela cultura local e deviam combater essa criminalização. Bom, bastou ele dizer isso que o governo do Sudão do Sul, não, dos países que ele visitou, depois de uma reunião do gabinete na presença do presidente do país, ministro saiu e deu uma declaração à imprensa dizendo: se ele, o Papa Francisco, vier aqui para nos dizer que o casamento homossexual e a homossexualidade são legais, diremos que não. E ele diz: Deus não estava errado. Ele criou o homem e a mulher e disse-lhes para se casarem e irem encher o mundo. Casais do mesmo sexo dão à luz, por acaso? Agora, vejam até que ponto está tudo invertido, realmente como uma pirâmide invertida. Não? São leigos, talvez nem católicos, porque é possível que esse ministro seja protestante, não? Que ensinam não? O que o Papa deveria ensinar, e o Papa, pelo contrário, promove a descriminalização da homossexualidade. Bom, depois de passar pelo Sudão do Sul e de retorno a Roma, na entrevista que ele dá, coletiva que ele dá no avião, ele voltou a reiterar as críticas aos que criminalizam a homossexualidade e disse que o que devia ser condenado, ou seja, o pecado, é colocar uma lei criminalizando as relações homossexuais e não praticar a sodomia. Bom, outro e gravíssimo exemplo de como o Papa está fazendo isso é que ele inventou de que na próxima Assembleia Sinodal dos Bispos, em outubro, vai haver um retiro de 3 dias, logo antes do sínodo. Então, convidou a quem para pregar o retiro? O padre Timothy Ratcliffe. Quem é o padre Timothy Ratcliffe? Antigo mestre-geral dos dominicanos, que nos anos 2000, no, contrariando as disposições recentes da Santa Sé, continuou a aceitar como religiosos pessoas com clara tendência homossexual e que já desde aquela época celebrava missas e fazia sermões e discursos escritos em favor da homossexualidade. Ele chegou a dizer de que o importante não é saber, não é preciso começar com a questão de saber se está permitido ou proibido as relações homossexuais, mas devemos perguntar o que significa, que significado têm essas relações e até que ponto elas são eucarísticas. É uma verdadeira blasfêmia, porque ele acredita que os atos homossexuais podem ser generosos, ternos, mútuos, não violentos e podem expressar o dom de si mesmo de Cristo na última ceia. Não? Então, essa pessoa que faz uma blasfêmia desse tipo, não? É que ele convida para ser o pregador dos bispos que vão participar no sínodo. Então, o Papa está realmente colocando todo o seu peso nesse sentido. E isso confirma aquilo que o Dr. Plínio disse numa reunião em 1994, quando apareceu a primeira notícia de que no episcopado norte-americano havia bispos que estavam começando uma pastoral com pessoas homossexuais e que, no fundo, era uma atitude de tolerância, não, que caminhava para a legitimação. Ele disse: é um trabalho feito de cima para baixo por autoridades eclesiásticas no sentido de fazer esquecer a doutrina tradicional e dar à homossexualidade direito de cidadania na Santa Igreja de Deus. Haverá um determinado momento no qual, dentro da Igreja Católica, haverá uma manifestação de completa inconformidade contra esse trabalho de legitimação. E nós teremos, então, uma divisão dentro da Igreja de caráter oficial. Então, haverá um choque interno dentro da Igreja e esse choque interno produzirá uma das maiores convulsões da história. Isso Topinho disse em 1994, não? Por lo tanto, 30 anos atrás, não? E isso se está confirmando exatamente hoje, não?
porque as posições são absolutamente irreconciliáveis e estão conduzindo a um cisma. Não? Isso se vê muito claramente no caminho sinodal alemão, que é uma espécie de locomotiva que vai puxando o sínodo universal nessa direção, não? E que, em uma de suas assembleias, aprovou um texto dizendo que promovendo, digamos, que a Santa Sé mude o catecismo para aceitar a homossexualidade. Isso aí e as outras propostas de aceitar o sacerdócio para as mulheres, não? E de criar comitês com maioria de leigos que controlem a atividade dos bispos, tudo isso provocou, da parte do presidente da Conferência Episcopal Polonesa, no, don Stanisław Gadecki, no, em nome da Conferência Episcopal, mandou uma carta oficial ao episcopado alemão dizendo de que eles estão sendo infiéis ao Evangelho e que eles devem retornar ao bom caminho. Imediatamente, o presidente da Conferência Episcopal Alemã, no, don Georg Betzing, o bispo de Limburgo, respondeu: não, vocês não levam em consideração que houve uma crise de abuso sexual, que o abuso sexual tem como origem as estruturas da igreja, o clericalismo e as estruturas da igreja. Precisamos mudar essas estruturas e podemos e precisamos mudar também a maneira que nós abordamos a sexualidade. Bom, depois foi o arcebispo Samuel Áquila de Denver, que escreveu uma longa carta, não, no mesmo sentido, e dizendo: os senhores estão deixando levar pelo espírito do mundo, hedonista do mundo, e não estão sendo capazes de suportar o ódio do mundo. Não? Igualmente, Don Betzing voltou a responder praticamente a mesma coisa, porque não tem muitos argumentos. Não? Depois foi a vez dos bispos nórdicos, não? Da Conferência Episcopal da Escandinávia, Suécia, Finlândia, Noruega, etc. Não? No fim da conferência, da assembleia deles anual, mandaram também uma carta dizendo que eles não podem mudar a fé e romper a comunhão com o resto da igreja. Volta outra vez Monsenhor Betzing a responder para eles com os mesmos argumentos. E, mais ou menos no mesmo período, se organizou uma petição, não, em apoio à carta do Monsenhor Áquila. E ela acabou sendo assinada por 100 bispos e uns 8 cardeais. Não? E Dom Betzing respondeu, quando havia já 74 bispos assinatários: olha, não respondo mais cartas abertas e nós vamos ir adelante porque estamos fazendo o que é correto de fazer. Bom, não só está provocando um cisma entre a igreja alemã e o resto da igreja católica, mas dentro do próprio mundo alemão. A personalidade mais relevante da teologia alemã depois do falecimento do Bento XVI é, obviamente, o cardeal Müller, que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Bom, ele, desde o começo, disse: o caminho sinodal alemão já nasceu condenado. Não? Depois explicou por quê. Porque, no fundo, estão cometendo o mesmo erro que cometeram os alemães nos anos 30. Eles rejeitaram a Constituição de Weimar, a Constituição precedente, e inventaram uma nova Constituição. Bom, o caminho sinodal alemão está fazendo exatamente a mesma coisa, está rejeitando a Constituição Divina da Igreja e inventando uma nova igreja. E depois, mais para frente, foi mais longe e disse: uma parte da igreja na Alemanha não é apenas cismática, mas apóstata. Diretamente apostatou da fé cristã. Não tem mais Jesus Cristo como referência. O cardeal Brandmüller, também alemão, historiador da igreja, grande historiador da igreja, em um vídeo, ele disse: as reivindicações do caminho sinodal alemão contradizem a fé católica. O caminho sinodal é uma heresia modernista que se perde no niquilismo. E mais para frente disse: o sínodo alemão está imitando Lutero. Portanto, evidentemente, um cisma. E dentro da própria Alemanha, porque o cardeal Müller e o cardeal Brandmüller vivem em Roma, o cardeal Wölki, o arcebispo de Colônia, que é uma das principais sedes episcopais da Alemanha, e mais 4 bispos, não, que estão em total desacordo com o caminho sinodal alemão, escreveram a Santa Sé perguntando se era obrigatório obedecer às decisões desse caminho sinodal alemão e se era até legítimo fazê-lo. Os cardeais Parolin, Ladaria e Ouellet responderam que não tinham obrigação nenhuma, porque
a única autoridade por cima dos bispos é a autoridade do Papa, não? E, portanto, não estão obrigados a seguir, e mais ainda, é ilícito aceitar estruturas e propostas que contrariam a fé católica. Então, na realidade, está vendo que se está cindindo a própria Igreja alemã. Não? Isso é tão claro que o Semanário Católico de Tagespost fez uma sondagem, resultou que 36% dos alemães, portanto, incluindo protestantes, ateus, muçulmanos, etc., acha que a Igreja Católica vai sofrer um cisma em breve, e isso sobe a 42%, não? Entre os católicos, que creem que pronto se produzirá uma excisão dentro da Igreja Católica na Alemanha. E é a realidade. Não? E não vai acontecer só na Alemanha, porque, por exemplo, o Vaticano, 2 anos atrás, publicou um documento oficial da Congregação para a Doutrina da Fé dizendo que é ilícito abençoar uniões homossexuais porque Deus não pode abençoar o pecado. Bom, os bispos flamengos na Bélgica, não, eles não só aceitam a bênção aos homossexuais, mas eles até escreveram um ritual litúrgico para cerimônias de bênção que provavelmente já estão pondo em prática, não, nesses dias de São Valentino. Bom, a divisão é tão clara que, por exemplo, agora, na reunião que houve em Praga na semana passada, não, como parte da fase continental aqui da Europa, o cardeal Hollerich, o relator do sínodo, declarou: bueno, alguns defendem o sacerdócio de mulheres, outros veem um desastre. Alguns são pela recepção dos homossexuais, outros acham que são pecadores com os quais não podemos nos associar. Duas posições absolutamente irreconciliáveis. E um jornal espanhol que deu notícias sobre a reunião, com fotografias e tudo, disse: máxima atenção no sínodo europeu pela exigência de debater sobre o sacerdócio feminino ou as bênçãos homossexuais. Bom, o que estamos vendo? Que se está cumprindo a profecia que Nossa Senhora fez em Akita a freira Inês Sasagawa. O que Nossa Senhora disse para ela? O diabo se infiltrará até mesmo na igreja, de tal modo que haverá cardeais contra cardeais e bispos contra bispos. É precisamente o que estamos vendo. Não? Agora, para que haja uma das maiores convulsões da história, como diz o Dr. Plínio, é preciso que as forças em choque tenham uma certa proporção. Como está o equilíbrio de força? Dir-se-ia que os progressistas têm uma força avassaladora. Não é muito claro. Já lhes expliquei como na África a maioria dos episcopados é a favor, não são a favor de que se criminalize os atos homossexuais. Não? Essa notícia da Deutsche Welle, na agência de notícias alemã, diz que não somente isso é na África, mas também na Ásia há um tema explosivo, a questão da homossexualidade. Não? Então, nos Estados Unidos, onde há muito debate em torno da questão da comunhão para católicos que favorecem o aborto, como o presidente Biden ou a deputada Nancy Pelosi, em que justamente o setor mais progressista diz que se deveria dar a comunhão para eles, e os mais conservadores dizem que não se deveria dar, não? Houve eleições em novembro, quem foi eleito? Não? Bispos elegem arcebispo anti-Francisco como novo presidente. É o arcebispo Timothy Broglio, que é o bispo castrense dos Estados Unidos. Não? Então, também vemos que o episcopado norte-americano está muito dividido, mas que tem uma maioria conservadora. Não? Nesse debate em Praga, na semana passada, ficou claro também que as igrejas do leste europeu, que até pouco viviam sob o regime comunista, têm uma posição conservadora. Por exemplo, o bispo ucraniano de rito latino de Kiev, não? Foi um dos primeiros a tomar a palavra para quê? Para objetar o uso repetido do termo LGBTQ a cada 2 páginas. Não? E Dom Stanislav Gandewski, o presidente da Conferência Episcopal Polonesa, se opôs a enquadrar como conservadores e liberais. Isso não é verdade. O que estamos discutindo é que são a favor do Evangelho e outros que discordam do Evangelho. Essa é a verdadeira linguagem que se deve empregar. Ou seja, são realmente posições absolutamente conflitantes. Mas se ven grandes episcopados também, não, na posição oposta a que está tomando o sínodo da sinodalidade.
o jornal El País da Espanha, um jornal de esquerda, não, se queixa de que a reforma do Papa Francisco se topa com um muro, a Igreja Espanhola. Bom, pela fotografia dos bispos, os senhores veem que esses bispos não vão ser leões, não, na luta em defesa da castidade, pero pelo menos vão opor uma das piores forças que uma revolução tem que enfrentar, que é a força da inércia. Eles vão ficar inertes e, com isso, o programa de reformas não vai ir tão claramente para frente. Marco Politi é um dos mais agudos conhecedores do Vaticano. Ele era vaticanista da República, agora já está aposentado. Ele, nestas declarações recolhidas por Infocatólica, ele diz que a Igreja Católica já está em guerra civil desde que Francisco, na Amor e Letícia, autorizou a comunhão dos adúlteros, não? Mas muito interessante o que diz mais adiante. Diz, na atualidade, não há uma ampla base reformista na igreja, somente elementos reformistas. Não é como na época do Concílio Vaticano II, onde havia uma forte maioria a favor da reforma. Há uma oposição muito renhida, de pelo menos 30%, pelo menos 30%, pelo menos um terço. Enquanto são 20 ou 25% que são realmente reformistas, ou seja, nos dois polos, o polo conservador, mais conservador, é mais forte que o polo progressista. E há uma ampla faixa intermédia de entre 30% e 40% de bispos. Não? Bom, essa faixa intermédia vai ter que optar por uma das duas posições. E aí sim, vamos ter o confronto e provavelmente vai haver que caos, como disse o padre Thomas Moynandi, que foi teólogo da Conferência Episcopal norte-americana. Alguns dirão, bom, se o caos vai uma tragédia, porque muitos vão perder a fé e, enfim, não há muito para fazer. Bom, temos uma muito boa notícia, é que Nossa Senhora, em realidade, já venceu e vai vencer também, já venceu, a batalha interna dentro da igreja. Digo, já venceu. A prova é que a consagração que o Papa Francisco fez da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria na festa da Anunciação do ano passado, no 25 de março, na qual ele convidou cada bispo em particular, através dos núncios, com uma carta pessoal dele, para que se unisse à consagração. Uma consagração que era explicitamente o termo de consagração, explicitamente mencionada a Rússia, explicitamente mencionado o Imaculado Coração de Maria. Muito interessante o comentário que fez Jan Smith, uma holandesa casada com um francês que vive e é líder pro-vida aqui na França, amiga da TFP francesa. Ele escreveu no seu blog: a participação dos bispos do mundo foi espetacular, inesperada também. Na França são quase todos os bispos que participaram. Ela disse que somente 2 bispos não participaram. Na maioria das vezes, quase em cima da hora, em sua catedral, quando possível. E aqui vem o comentário mais saboroso. Podemos evocar aqui o humor de Deus. Não? É um papa progressista e mesmo mestre da confusão que se deu ao trabalho de responder melhor a certos pedidos de Nossa Senhora, dando implicitamente razão aos tradicionalistas que deploravam o caráter insuficiente das consagrações anteriores. Além disso, vindo de um papa obviamente progressista, o pedido feito aos bispos só poderia mobilizar até mesmo os mais modernos entre eles, enquanto os mais tradicionais responderam com bastante naturalidade e com alegria. Finalmente, foi mais fácil para ele do que para outro. Então, realmente é um sentido de humor de Nossa Senhora fazer que a consagração que ele tinha pedido e que 7 papas, ou 6 ou 7 papas, não tinham feito, tenha sido feito por um papa que está nas antípodas daquilo que foi pedido. Isso nos faz pensar que, evidentemente, tudo o que foi anunciado em Fátima vai se cumprir, os castigos, mas, sobretudo, a promessa de que, por fim, o Imaculado Coração triunfará. E isso me faz lembrar a aparição de Nossa Senhora em Malusa, em 1944, quando autorizou a escrever o texto do Terceiro Segredo, em que ela viu também, teve uma visão e viu o anjo que tocava com uma lança o eixo da terra e começava a ver maremotos, terremotos, catástrofes de todo tipo,
e ela ficou muito assustada, mas ela diz: depois escutei no palpitar acelerado do coração e em meu espírito uma voz rápida que dizia: no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja santa, católica, apostólica, na eternidade, o céu. Claramente o anúncio, não, do fim do eclipse actual da Igreja Católica e o fato dela voltar a ter todo o seu esplendor na linha do que Dr. Plínio Correa de Oliveira tinha dito num discurso para a Semana Eucarística de Campos em abril de 1955. Ele dizia: no momento em que a iniquidade está chegando ao seu cúmulo, nesse momento a graça e a misericórdia chegam a seu cúmulo também. A fortaleza do vício e do mal, Deus opõe uma indômita fortaleza do bem. O triunfo da Igreja Católica se dará no mundo moderno. Esse triunfo se dará certamente pelo embate gigantesco entre as forças pequenas do bem e as forças enormes do mal. Mas nós veremos, talvez, e ao meu ver, provavelmente nos próprios dias em que existimos, nós veremos este fato que a Igreja há de marcar uma das maiores vitórias de todos os tempos. E voltará o papado a ter, não, toda a relevancia que siempre debió de ter.